Olá, professora, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Tudo jóia. A senhora me escuta bem? Escuto. Boa tarde, a Então vamos lá. Luciana e a todos que nos ouvem nessa tarde de terça-feira. Que bom que a gente vai poder conversar e que bom que a gente vai poder contar um pouco sobre esse planejamento que o UFMG está trabalhando pesadamente nele para a gente conseguir pensar uma forma de voltar quando for possível, de uma forma que garanta, que seja segura, que seja gradual e que garanta o diálogo com toda a comunidade, não é, professora? Eu queria só deixar avisado que essa conversa ela também está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo perfil da UFMG no YouTube, e na transmissão da UFMG, na transmissão pelo YouTube, a gente tem a tradução em Libras. As intérpretes do Núcleo de Ótimo. Acessibilidade e Inclusão da UFMG, o NAI, a Luciene Viana e a Aline Peixoto, estão lá para fazer a tradução para a gente da conversa. Então, quem quiser, é só ir para o YouTube. Vamos começar, professora? Vamos lá. Então, vamos lá. A gente queria dividir essa conversa em dois momentos. Primeiro, falar um pouquinho desse cenário geral, dessas grandes mudanças e grandes transformações que a pandemia trouxe. E depois, falar das questões mais específicas, ligadas ao calendário acadêmico e as dúvidas que os alunos e docentes da universidade têm tido. Então, para começar, eu queria te perguntar do grande cenário, assim. Que grandes mudanças e que grandes temas precisam ser pensados para que a educação cumpra os objetivos nesses tempos de pandemia e também no pós-pandemia? Bom, Luciana, eu acho que a gente tem que retomar sempre alguns princípios que são muito relevantes para nós, para o UFMG, como universidade pública que somos. Uma delas é sempre pensar na educação como direito, né? A educação, o ensino superior é um direito, tem um papel importantíssimo na nossa sociedade, nós não podemos abrir mão da educação, desse conceito de educação como direito, ainda mais num contexto de excepcionalidade como esse no qual nós estamos inseridos nesse momento. A segunda questão que se coloca, um tema muito importante, é justamente a questão da educação superior, que passa por uma questão de qualidade, principalmente uma universidade como a nossa, e que passa também por uma questão de inclusão e equidade. Pensar nessa tríade, nessas três questões, como sendo articuladas entre si, uma coisa não exclui a outra de maneira alguma. Então, pensar em educação neste momento, nós temos que pensar justamente na educação como direito, nas questões de inclusão, nas questões de equidade, que são questões basilares para se pensar nesse momento. E também sobre o papel da universidade nesse momento, que não apenas de produzir conhecimento, mas também de compartilhar conhecimento com a nossa comunidade e de fazer esse papel de reflexão crítica que a UFMG, que as universidades, principalmente as universidades públicas, têm que fazer nesse papel, nesse momento. É um papel importante, está ligado à missão da universidade, qual interagir com vários setores, como a UFMG tem feito nesse contexto, esse papel de reflexão crítica, de interlocução com a sociedade, de comunicação com a sociedade, ele se torna cada vez mais premente. Então, a universidade ela faz ensino de graduação, de pós-graduação, e ela faz também pesquisa, e ela faz esse relacionamento com a sociedade, que é a extensão de maneira articulada. Então, esses temas, que são temas que nós discutimos sempre em qualquer contexto, eles ganham centralidade num momento como este, de excepcionalidade que nós vivemos. E, professora, nesse sentido, nesse momento excepcional que a gente vive, a universidade continua fazendo o que ela sempre fez, de fazer pesquisa, dos projetos de extensão, de cuidar de uma educação de qualidade, de uma interlocução com a sociedade, mas agora num cenário muito específico. Eu sei que são muitas as ações, mas dá para traçar um panorama do que tem sido feito pela UFMG nesse cenário de pandemia, exatamente para a gente tentar lidar com essa situação excepcional?
É interessante falar, Luciana, que a UFMG ela está cumprindo a sua missão, né? Na verdade, ela está fazendo o que ela sempre fez como parte do seu trabalho, né? O UFMG ela é a Universidade Federal de Minas Gerais e ela está muito inserida no seu local, que é a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Montes Claros, onde nós temos o nosso ICA, também Tiradentes, onde nós temos uma parte cultural, um campus cultural muito importante. Então, nós estamos muito inseridos nessa cidade. E a UFMG faz o seu papel quando é necessário fazer. Se nós pensarmos que na última pandemia que nós tivemos, que foi a mais espanhola, naquela época a faculdade não existia, a UFMG como instituição federal, mas nós tínhamos a nossa faculdade de medicina, que atuou, que transformou o prédio da Faculdade de Medicina em um hospital, quer dizer, atendendo a um chamado da nossa sociedade. Foi assim também nos desastres de Samarco e Mariana, da Vale em Brumadinho. Então, o UFMG sempre vem ao longo desses anos todos de sua existência atendendo aos chamados, às demandas da sociedade. E não tem sido diferente nesse momento de pandemia que nós fomos instados a responder à demanda da sociedade em várias ações, por meio de várias ações. Desde a realização de testes, a UFMG montou uma cooperativa de laboratórios, são 7 laboratórios atuando na testagem. Nós também estamos com vários laboratórios atuando em pesquisas para descoberta, para análise de medicamentos e também de vacinas. Nós temos várias outras ações em várias áreas do conhecimento, atuando na análise, por exemplo, do esgoto, uma matéria que tem circulado muito. Nós temos as ações dos nossos hospitais, o Hospital das Clínicas da UFMG, o Risoleta também, que está ligado ao UFMG, atuando no combate de frente com os nossos servidores também. Então, temos atuado em várias áreas do conhecimento, nós temos atendido as pessoas que têm procurado saber mais informações por meio da comunicação, divulgação de várias ações, temos atuado também por meio do atendimento de pessoas que têm apresentado problemas de saúde mental. Então, são várias as ações em vários campos do conhecimento, desde as áreas que são mais óbvias, que atuam diretamente na pandemia, que são as áreas de saúde, mas nós temos também grupos de estatísticos, grupos da matemática, grupos na engenharia, na Faculdade de Medicina, em todas as unidades, Faculdade de Farmácia fazendo álcool gel, a Química também, veterinária. Então, nós temos assim, toda a nossa comunidade respondeu imediatamente ao chamado da sociedade, como fez em outros momentos da nossa história. Isso nós vemos com muito, muito orgulho. A cada dia que passa, nós temos vários grupos de pesquisa, de extensão, os estudantes de graduação, todos os nossos, a nossa comunidade, os servidores técnicos ativos em educação, nossos docentes, todos empenhados em atender a essas demandas da nossa sociedade. Então, é com muito orgulho, com muita satisfação que nós estamos vendo a ação da UFMG, estamos vendo também, isso nos enche de orgulho, o reconhecimento da atuação da UFMG. Nós estamos vindo de um momento muito triste, né, da história das universidades públicas, que nós sofremos muitos ataques, sofremos muitas mentiras, inverdades que foram divulgadas, muitos ataques despropositados, e a gente sempre falou que a universidade é um patrimônio do nosso país. E agora, nesse momento, isso aparece com muita clareza para a sociedade, que realmente nós somos um patrimônio do nosso país, do nosso Estado, nós fazemos parte de uma política que ela é de Estado, não é uma política de governo, ela é de Estado, nós atendemos ao país, a universidade atende ao país, e que nós temos um compromisso com a nossa sociedade, e que investir em educação, ciência, tecnologia é importante para a nossa sociedade, para o nosso país. Não há saída fora disso, né, professora? Mas como fazer isso? A universidade tem sempre apontado para a falta de recurso, para esses ataques que a senhora acaba de mencionar. Como está sendo possível investir nessas ações todas que a senhora mencionou, sem recursos? Como é que a universidade está lidando com isso? De onde estão vindo os recursos para as ações? Essa é uma grande preocupação. Nós tivemos
no dia 22 de maio, uma decisão da Câmara que aprovou a liberação da unidade orçamentária que estava contingenciada. A UFMG esse ano, como todas as instituições, todos os ministérios, estava com contingenciamento variável. A UFMG era no caso de 40%, mas isso foi liberado pelo Congresso Nacional, então isso para nós nos dará um alívio. Mas não resta a menor dúvida que essa é uma grande preocupação. Mas nós temos também que dizer que esse é um momento no qual nós podemos contar, primeiro, com a solidariedade de todos, né? Nós fizemos uma campanha muito bonita de apoio aos nossos hospitais, num momento crítico, lá no iníciozinho de março, quando a gente não tinha verba disponível, nós estávamos com um contingenciamento, com orçamento de 1/18, a compra era muito a compra de qualquer tipo de insumo estava muito difícil, e nós fizemos uma campanha pelos hospitais que teve realmente uma adesão enorme da sociedade. Isso para nós foi um alento muito grande. Nós também pudemos contar com uma verba que foi pleiteada pela UFMG e por várias outras universidades também, que nós recebemos da Secretaria de Educação Superior do MEC, que nos permitiu também implementar várias das ações que foi feita lá em março, através de um chamado que nós fizemos com os diretores, e nós conseguimos implementar várias dessas ações. Nós temos também um acordo de cooperação com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem sido muito parceira da UFMG, que nós fizemos uma cooperação para divulgação de resultados de pesquisas, que é muito importante para auxiliá-los, auxiliar a Assembleia justamente na tomada de decisões, e a Assembleia tem também correspondido e dado apoio por meio dos grupos de pesquisa da UFMG. Então, a gente tem feito muita parceria, recebido muita contribuição, estabelecido muito contato, teve uma chamada também da FAPEMIG, vários grupos da UFMG foram contemplados, então a gente tem conseguido através dessas ações que têm sido implementadas. Mas a nossa preocupação é grande, sem dúvida alguma, não apenas com o resto do ano, mas também com o investimento em educação, em ciência e tecnologia a médio e a longo prazo, né? Nós sabemos que ciência não se faz da noite para o dia. O que nós estamos fazendo hoje porque nós já tínhamos trabalho que estavam sendo feitos e puderam ser direcionados para a atenção da Covid-19. Mas nós temos isso, eu tenho dito sempre que investimento em educação, ciência e tecnologia tem que ser um investimento sustentável e sustentado como política de Estado para o país. Não, em vários outros países que tiveram em crise, investiram em educação, ciência e tecnologia. É isso que o país precisa fazer. É a única maneira também que nós temos de combater esse vírus. Uhum. Com certeza. Professora, acho que a gente deu um panorama geral rapidamente aqui, mas as pessoas que estão acompanhando essa conversa estão ansiosas pelas respostas das perguntas mais específicas, mais concretas sobre o calendário acadêmico e que caminhos a universidade vai tomar. Então, vamos começar a falar disso. Eu queria só registrar aqui, a gente está com um probleminha na rede, na transmissão do YouTube, mas estamos trabalhando para melhorar isso, para garantir que essa transmissão possa ser feita e que as pessoas que precisam da tradução em Libras possam acompanhar essa conversa também. Professora, para começar, a grande pergunta: o que já está definido e o que está sendo definido em relação a esse semestre? Há muita preocupação em relação a isso, ao tempo, a questão da gestão das redes, né, nas redes sociais, a gente tem percebido isso. O que a senhora já pode dizer sobre as ações e o que está sendo definido em relação a esse retorno, quando ele for possível? Olha, a primeira coisa que nós temos que pensar, Luciana, é que nós temos que agir com responsabilidade, né? O FMG com precaução, cautela e responsabilidade. Esse é um momento de excepcionalidade, então eu entendo que as pessoas estão muito ansiosas, todos nós estamos, nós nunca tivemos que lidar com uma situação dessa magnitude. Já houve momentos da história da UFMG em que a UFMG parou, o calendário continuou e depois ele foi revogado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e depois ele foi retomado, né? Mas claro que essa situação é muito diferente da situação que nós vivemos no passado. Então não há respostas prontas, né? O que nós estamos fazendo
é uma construção, e essa tem que ser uma construção conjunta, tem que haver um diálogo com a nossa comunidade, é esse o momento que nós estamos. Nós estamos no momento de planejamento. Então, o que quer dizer esse planejamento? Nós sabemos que esse vírus vai estar conosco por bastante tempo, né? Nós sabemos disso. Então, nós temos que nos planejar, nós temos que ver o que é possível fazer. Não há para pensar quais são as atividades que podem ser feitas a curto, médio e longo prazo, o que é que pode ser feito na primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, a ideia que nós ouvimos essa semana agora, ontem, foi o dia em que nós esperávamos receber o retorno da comunidade por meio dos colegiados de graduação, dos programas de pós-graduação, também dos grupos de extensão, de pesquisa, das unidades de um modo geral, de toda a comunidade, dos estudantes, dos servidores, docentes, servidores técnicos administrativos de educação. Então, é o momento de ouvir, nós estamos nesse momento de ouvir para que nós possamos acenar e pensar em etapas para que nós possamos levar aos conselhos superiores. Eu tenho dito também que qualquer decisão não cabe a mim como reitora, não cabe aos diretores da unidade, não cabe à pró-reitora de graduação, cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho Universitário, que são órgãos de deliberação superior da nossa universidade. E nesses órgãos nós temos servidores e temos também os estudantes que estão presentes lá, como estão presentes também nas câmaras. Então, agora nós estamos analisando o retorno das unidades e vamos, então, levar para a discussão algumas propostas, pensando justamente o que é que pode. Nós sabemos que, no momento, nós não temos como voltar às atividades presenciais nesse momento. Nós precisamos de ouvir as autoridades sanitárias. Autoridades sanitárias precisam nos dizer, como isso acontece em todos os outros países, quando é possível voltar a ter alguma atividade presencial. E nós sabemos que esse não é o momento, né? Mas nós temos que nos planejar para quando for este momento. Não sabemos a data, mas temos que nos planejar. O que nós podemos fazer até lá? Quais são as etapas? Essa é a primeira etapa. Nós estamos, digamos assim, na etapa 1, que é planejamento. Numa etapa de planejamento, são várias as escalas, né? A primeira é ouvir a comunidade, é exatamente o que nós estamos fazendo, ouvindo a comunidade, ver o que nós precisamos fazer. Algumas coisas nós já sabemos, mas nós precisamos fazer, né? A nossa preocupação é enorme, justamente com várias questões, a questão de acesso e inclusão, como eu mencionei, né? A inclusão dos estudantes, nós sabemos que a desigualdade digital é enorme no nosso país, tanto a direta, que são aquelas pessoas que não têm acesso nenhum, como a indireta, que é aquelas pessoas que têm acesso a algum tipo de dispositivo, mas não é adequado. Então, nós sabemos de todas essas dificuldades de acesso e nós estamos nos preparando para isso. Hoje, inclusive, nós devemos lançar, ainda hoje até amanhã, nós fizemos uma construção conjunta com os estudantes, com vários atores aí que têm trabalhado com essas questões, um questionário para os estudantes, para a gente saber quais são as condições, para ver que tipo de políticas nós teremos de adotar, caso nós pensemos em algumas atividades que possam ser feitas de forma remota. Se isso for feito, se isso for deliberado, nós temos que levar em consideração que as pessoas têm que ter acesso e que a inclusão tem que ser garantida. Qualquer decisão que a UFMG tomar, ela tem que pensar justamente nessa inclusão. Então, nós estamos nesse momento de ouvir, de mapear todas essas questões que foram discutidas pelas comunidades, de ouvir qual é a situação dos estudantes, qual a situação também nas unidades, para que nós possamos fazer esse planejamento e ver o que é possível fazer a curto, médio e longo prazo. É importante que nós digamos a todos para que aguardem com calma essas decisões, essas deliberações e essas discussões. A UFMG está sendo muito cautelosa, muito responsável em suas decisões. Importante isso, né, professora? A gente está começando a ouvir agora os estudantes através desse questionário, porque esse diálogo é um caminho fundamental para qualquer decisão e para a busca de qualquer solução. E aí, nesse sentido, a gente tem recebido muita pergunta aqui agora durante a sua fala, professora, sobre as condições de internet nas moradias e condições de acessibilidade.
A UFMG está atenta a isso e o que está sendo pensado nesse sentido? Sim, nós já estamos cuidando dessa questão, nós estamos avaliando junto com a FUNP, o professor Alessandro, que cuida das questões estudantis, nós já melhoramos esse acesso, mas há questões que precisam ser adequadas também, e nós estamos atentos a essas questões, tanto nas moradias, quanto também nos nossos campi de um modo geral. Isso é algo que já está no norte, já é algo que nós estamos pensando, nós inclusive já pleiteamos recursos junto à CESU, ao MEC, para que a gente possa justamente atender a essa demanda. Sabemos que nós teremos que atender essa demanda para fazer uma educação que seja de fato inclusiva. Essa questão, professora, o EAD é talvez uma das grandes controvérsias desse retorno, né? Em função de questões de inequidade, desse grande fosso digital que existe, que a gente não pode esquecer deles, mas dada a situação atual, a mim parece impossível não tratar de alguma forma de ensino à distância, ainda que em moldes distintos do que a gente se acostumou. O que está sendo pensado em relação a isso? O que pode ser feito? A senhora falou de recursos do SISU. Que caminhos estão sendo trilhados ou pensados nesse momento? A primeira questão a ser levantada, Luciana, é que são duas questões bem distintas e que eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco. Quando nós falamos de educação à distância, aqui no Brasil principalmente, nós falamos de uma modalidade de ensino bem distinta. Então, por exemplo, na UFMG nós temos cursos na modalidade à distância, temos cursos de graduação, temos cursos de especialização, temos vários cursos, mas são cursos que têm entrada separada, seleção separada, são cursos separados, fomentos separados, né? Inclusive até mesmo por meio da Universidade Aberta do Brasil. Então, é uma coisa bem distinta e bem específica, com regras muito específicas. O que nós temos discutido, e tem sido discutido no mundo inteiro, nas várias universidades, em todos os lugares, é o que tem sido chamado hoje de ensino remoto emergencial, que algumas universidades têm adotado diante do que aconteceu nesse momento. Então, é bem diferente do que seria uma educação à distância. Esse ensino remoto emergencial ele pode se configurar de várias formas, né? Ele pode ser, e é algo, como a palavra diz, emergencial. É algo que poderia ser adotado num contexto em que as atividades presenciais não podem ocorrer. Então, algumas instituições no exterior, algumas instituições têm adotado isso com algumas limitações, né? Dadas as circunstâncias. Agora, a UFMG ela já tem se preparado um pouco para isso. Nós já estamos com 4 cursos do CAED, que é o nosso Centro de Educação à Distância, sendo oferecidos, né? Inclusive 4 para a comunidade como um todo. Nós estamos também por meio do GIS, que é a nossa diretoria ligada à Prograde, que oferece também cursos para os docentes e também as oficinas para os docentes e para os discentes também, justamente para atender uma demanda de aprendizado. Quer dizer, todos nós teremos que passar por esse aprendizado. Os professores terão que passar por esse aprendizado de lidar com esse meio remoto com o qual nós não estávamos familiarizados a esse ponto, nem mesmo essa experiência nossa aqui nesse momento. Eu tive que aprender a lidar com essa live, ainda estou aprendendo, ainda não sei fazer. Mas nós fomos confrontados todos com um cenário para o qual nós não estávamos preparados. Então, é preciso, por isso que eu disse, é preciso planejamento. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, que a UFMG está trabalhando no planejamento, no que é possível, as pessoas não serão prejudicadas, nós estamos muito atentos às questões de acessibilidade, estamos atentos também às questões de que precisa haver, as pessoas precisam aprender a lidar com esse novo cenário, tanto os docentes, os servidores, técnicos ativos em educação, como também os estudantes têm que lidar com esse novo cenário, nós temos que aprender a lidar. Agora, algum planejamento, de fato, nós precisamos fazer, porque nós não temos como nós vamos ter que lidar com essa situação que é muito difícil. Então, é por isso que nós estamos trabalhando com esse planejamento. Mas eu sei que você tem mais perguntas aí para fazer para mim. Temos várias. Mas uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar, porque eu estou vendo aqui os comentários, mas e as disciplinas práticas? E como é que eu vou estudar odontologia à distância?
Eu acho que é importante a gente falar que não é um rolo compressor, né, Não. professora? Cada caso é um caso e isso tem que ser estudado, né? Isso é uma questão que está muito claro para nós, sabe, Luciana? As unidades da UEF, por isso que nós temos que ouvir as unidades. As unidades são muito distintas e muito diferentes. Então, quer dizer, a realidade, o exemplo é esse, a Odonto é um ótimo exemplo. A realidade da Odonto é muito específica, é muito diferente, por exemplo, da realidade de outras unidades que não têm esse contato tão próximo com as pessoas, que têm aulas práticas e que têm só aulas teóricas. Então, é muito diferente. Nós vamos ter que escalonar e pensar o que é possível fazer. Nós faremos o que é possível. Por isso, nós temos que pensar em etapas. Nessa primeira etapa, nessa segunda etapa, numa terceira etapa. Então, numa terceira, as aulas práticas, de fato, vão ter que esperar. Mesmo porque, se você pensar no que nós temos configurado nesse momento, nós não temos ainda uma sinalização de retorno para as atividades presenciais. Mas nós temos que pensar, quando elas ocorrerem, nós sabemos que nós não podemos, não ocorrerão da forma como nós estávamos acostumados. Nós teremos que nos preparar aos poucos, possivelmente com turmas menores, possivelmente com alguns os cuidados extras, mas nós temos todo um time de pessoas pensando sobre isso, o comitê da UFMG, comitê permanente, que está pensando sobre essas questões do novo coronavírus, e os comitês das unidades, cada unidade tem o seu comitê, estão avaliando as condições específicas locais e as condições da universidade. Claro que nós teremos algumas instruções para a universidade, mas cada unidade vai ter que pensar na sua realidade. Então, algumas questões vão demorar mais. Nós possivelmente teremos que pensar no primeiro estágio, iniciar com umas aulas mais teóricas e depois ir voltando, entrando com algumas outras questões que são mais práticas. Isso vai requerer tempo, paciência, cautela e muita responsabilidade. As pessoas não serão prejudicadas, mas as pessoas têm que entender também, Luciana, que o momento ele é atípico, ele é excepcional. Não adianta a gente tentar querer voltar ao que nós a situação que nós estávamos no início das aulas, no dia 1º, 2 de março, quando nós começamos as aulas, porque a situação ela é inusitada para todos nós. Todos nós estamos aprendendo. O que nós queremos é fazer essa construção coletiva e aprender e construir juntos. Vamos errar? Vamos errar, vamos acertar. Por isso que é importante a gente ouvir os alunos, esperamos acertar mais do que errar, digamos assim, mas pode ser que a gente decida, olha, vamos tomar essa decisão e depois tem que voltar atrás, que não vai funcionar. A gente já tem algumas experiências no exterior de universidades que tentaram algumas ações, não funcionaram, tiveram que voltar. Nós tivemos ações que funcionaram, então a gente tem algumas experiências para compartilhar, e tudo isso está sendo examinado. São muitas incertezas, mas uma certeza a gente tem, né, professora? Quando voltar, não dá para ser como era antes, e daí todos os cuidados e preocupações. Mas aí as pessoas querem muito ouvir dessa volta. Uma primeira questão é, tem data? E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse não cancelamento do primeiro semestre, por que não é possível realmente cancelar, né? São questões muito práticas, para a gente entrar no que talvez seja o maior número de perguntas que a gente está recebendo aqui, que é a entrada dos alunos do segundo semestre. Mas vamos falar desse primeiro. Por que não cancelamos? Primeira coisa, com relação, você me perguntou com relação à data. Quem vai definir alguma data de início dessas etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, será o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário. A gente tem que ouvir os nossos órgãos colegiados, a gente ouve todo mundo, a discussão é ampla, as câmaras dos CEPs irão discutir, os diretores irão discutir, a gente tem reuniões bastante periódicas, mas no final a gente tem que levar para as instâncias colegiadas para decidir com relação a esse retorno. É isso que nós temos que fazer. A UFMG prima pelo respeito a esses órgãos colegiados, nos quais tem assento os docentes, os servidores docentes, servidores técnicos ativos em educação e os discentes também. Então, é importante a gente destacar isso. A gente não tem uma data, a gente está trabalhando nessa possibilidade, mas a gente tem que levar da comunidade. A segunda questão que você me perguntou e que diz respeito
eu me esqueci qual foi a outra pergunta que você fez, me esqueci agora. Eu entrei nessa, qual era a Agora outra? vamos começar do semestre atual, assim, por que não Ah, cancelamos o não cancelar, semestre? exatamente. Por que que não cancelar? Porque, veja bem, nós temos um calendário e várias das atividades do calendário elas foram adiadas, né? Isso é verdade, tem que ser, várias têm que ser adiadas agora. O semestre ele não tem como ser cancelado. O semestre 1 2020 ele sempre vai existir. E algumas das ações dentro desse calendário do semestre 1 2020 ele está acontecendo. Por exemplo, defesas de TCC estão acontecendo, defesas de mestrado, doutorado estão acontecendo, algumas atividades estão sendo realizadas, os estudantes continuam fazendo pesquisa, os estudantes continuam recebendo as bolsas de extensão, as bolsas de graduação, as bolsas de iniciação científica, continuam fazendo pesquisa. Se eu cancelar o semestre, eu não tenho como ligar essas atividades que estão sendo realizadas a esse semestre. Então, o semestre não tem como ser cancelado. Ele está em andamento. Agora, nem todas as atividades estão acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo. A universidade não está parada, isso eu tenho falado sempre. Então, muitas ações, muitas pesquisas continuam sendo realizadas, a assistência dos estudantes continuam sendo realizada. Então, muitas ações continuam sendo feitas. Por isso que eu preciso do semestre ainda em andamento. O que vai acontecer, o que acontece sempre quando ele é interrompido, algumas fases desse semestre ele é interrompido. Ele é retomado depois pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo CEP, e as datas são remanejadas dentro do calendário da UFMG. Então, por exemplo, algumas coisas têm que ser mantidas. Semana passada nós mantivemos a Semana de Saúde Mental, que é uma semana muito importante, ainda mais nesse contexto. Saúde mental é uma preocupação enorme para nós nesse contexto. Isso estava no nosso calendário, é uma atividade do semestre, né? A mostra das profissões sua UFMG também será mantida. Então, quer dizer, o semestre, ele continua existindo, ele tem que existir para que nós possamos dar andamento a uma série de atividades que requerem pagamento de bolsas, que requerem as pessoas formarem, elas têm que formar. Então, isso precisa estar ligado a um semestre acadêmico. Por isso que não tem como cancelar, mas várias atividades desse semestre estão adiadas devido à situação pandêmica que nós estamos vivendo. Uhum. Professora, eu queria, antes da gente continuar, agradecer. A gente já tem mais de 3.000 pessoas assistindo simultaneamente, entre alunos, funcionários, professores. É muito bom a gente poder fazer esse diálogo para a gente poder entender junto o que está acontecendo, estar na mesma página, porque é uma situação difícil, é uma situação complicada, é uma situação inusitada para todos nós. Então, é muito bom a gente poder estar aqui. E, no meio das perguntas, eu acho que o que a gente mais tem recebido aqui é em relação ao segundo semestre, essa entrada do segundo semestre. Os alunos vão ser chamados, quem está na lista de espera, né, vai continuar, vai ser chamado, vai haver o segundo semestre. O que a senhora pode falar sobre o próximo? Primeiro, é muito bom poder falar para tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Uma grande dificuldade que a gente tem tido é justamente essa, de tentar esclarecer para a comunidade todo o processo, o que nós temos tentado fazer, junto com os diretores, que tem sido um grande apoio para nós, junto com os membros do conselho também. Então, para nós é muito bom poder estar aqui conversando com todos. Eu gostaria de tranquilizar todos aqueles estudantes que ainda vão entrar na UFMG. Nós ainda, há algumas pessoas ainda que têm que entrar através de uma outra chamada ainda no primeiro semestre de 2020. Isso ocorrerá. Não se preocupem, todos os processos serão retomados. Nós fomos pegos justamente no meio, no final, quase que no final do registro do primeiro semestre de 2020. Então, isso será retomado oportunamente. Essas datas serão comunicadas no site da UFMG, no site do DRSA, que é o órgão que cuida justamente desse registro. Quem está já preparado para entrar no segundo semestre, é só aguardar a chamada, ela ocorrerá, ela pode não ocorrer no mesmo tempo do calendário civil, né? Talvez nós tenhamos que estender um pouco mais, isso já aconteceu na história da UFMG em outros momentos, né? Isso já aconteceu, já teve que ser feito, quer dizer, isso acontece com várias universidades ainda, até hoje, que o calendário civil, quer dizer, o calendário real, não coincide com o calendário acadêmico. Então, por
possivelmente o calendário do primeiro semestre de 2020 ele vai adentrar o segundo semestre de 2020, o 2020 vai adentrar um pouco no primeiro semestre de 2021, então isso é normal. Então serão chamados, não perderão a vaga, podem ficar tranquilos. Sempre, por isso que eu digo, é por isso que é preciso manter o semestre. Sempre existirá o primeiro semestre de 2020, o segundo semestre de 2020. Isso é a questão que nós temos que fazer é adequar o calendário justamente a esses semestres que está sendo tratado de forma atípica. Então, isso eu gostaria de pedir a todos muita calma, tranquilidade nesse momento. Eu sei que é difícil pedir isso, no momento que todo mundo, estamos todos muito ansiosos, incluindo eu, estou ansiosa, é claro, que nós queremos, sem dúvida alguma, nós sabemos da responsabilidade que temos e do tanto que as pessoas esperaram para entrar na UFMG. Então, não se preocupem, isso ocorrerá, vocês entrarão na UFMG, serão chamados, convocados dentro de todas as regras que nós sempre tivemos durante todos os anos. O que pode acontecer é justamente isso, essa defasagem do calendário civil com o calendário da UFMG. Os processos se mantêm, eles podem se alongar no tempo, não é isso, professor? Isso mesmo, isso mesmo. Uhum. E com relação à pós-graduação no segundo semestre, muitas perguntas sobre isso. Como é que vai ficar essa matrícula para pós, para o segundo semestre? Não, exatamente. Então, esse faz parte do planejamento, do nosso planejamento. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação está em contato com os programas, ouviu os programas. Isso é algo também que está sendo pensado como planejamento daqui para frente, como isso vai ser feito. Claro que a gente tem que pensar nesse contexto, que não é possível fazer isso no contexto presencial ainda, mas isso está sendo planejado e vai ser decidido pela Pró-Reitoria juntamente com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, mas ninguém será prejudicado, e a gente tem mantido interlocução também, sempre que possível, por meio da Andifes ou por meio de outros órgãos, tentando resolver os problemas que podem surgir dessa questão junto à CAPES, né? Nós, inclusive, foi estendido o prazo para a defesa agora, de 3 meses, diante de uma demanda que foi dos estudantes, mas que foi nossa também. Professora, a gente está recebendo perguntas sobre essa presença dos estudantes nesse diálogo e nesse planejamento. O comitê ele se reuniu, né, com representantes dos estudantes, Sim. com os estudantes do DCE. A senhora pode falar um pouquinho para a gente sobre esse diálogo com os estudantes e os representantes? Claro. Há um comitê que se reúne com muita frequência com o pró-reitor de assuntos estudantis e a pró-reitora adjunta, professor Tarcísio, a professora Licínia. Então, esse é um comitê que se reúne sempre para discutir várias das questões que surgiram. Desde que nós suspendemos atividades presenciais, foram várias as questões que se apresentaram. Então, nós temos reunido com o DCE com muita frequência, eu e o professor Alessandro também nos reunimos. Nós trabalhamos juntos nesse questionário que está sendo lançado agora para conhecer um pouco da realidade dos estudantes. Então, esse diálogo tem sido bastante presente, o DCE tem sido bastante presente, a APG também tem estado presente nas discussões na pós-graduação. É importante lembrar também que os estudantes, por meio do DCE, eles têm assentos nas câmaras de graduação, de pós-graduação, de extensão, de pesquisa, têm assento no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tem assento no Conselho Universitário também. E tem assento também em todos os órgãos colegiados da universidade. Então, eles são ouvidos nos diferentes órgãos também. Claro que é uma comunidade muito grande, nós sabemos disso, é difícil dialogar com uma comunidade tão grande, mas eu sugeriria que vocês procurem os representantes de vocês, os DAs, os CAs, o DCE, que tem estado sempre em contato com a gente e tem trazido essas demandas dos estudantes de forma muito presente. Professora, eu acho que é importante a gente ressaltar, né, existe essa presença dos representantes, dos estudantes, mas também a gente pode pensar numa participação direta, né? Esse questionário a ser respondido pelos alunos é uma forma de cada um se expressar e participar dessa solução conjunta, né?
Exatamente. Então, esse formulário tem esse objetivo. A gente quer, claro que muitas das demandas dos estudantes chegam por meio do DCE, chegam de várias formas, dos DAs, dos CAs, mas é importante também a gente ouvir dos estudantes. Por isso que esse questionário que nós estamos enviando é muito importante, então peço aos estudantes que acessem, o acesso é feito pelo Minha UFMG, respondam, tem um espaço lá para colocar sugestão, para colocar algumas questões que para nós, e vai ser muito importante para nos direcionar para as políticas que nós temos que fazer, né? Para as políticas de inclusão, como eu mencionei, para as demandas dos estudantes. É muito importante a gente ouvir o que os estudantes estão pensando nesse momento. Um aviso aqui, quem quiser, quem estiver participando dessa live, quiser ver a transmissão com a tradução em Libras, ele também está no canal da CAC, que é o YouTube, CAC UFMG, CAC UFMG. Lá a gente está com a transmissão também ao vivo e com a tradução para Libras. Seguindo aqui, professora, uma pergunta interessante que tem aparecido para a gente é a questão do funcionamento das bibliotecas. No cenário de aulas remotas, como é que fica o funcionamento das bibliotecas para que elas possam funcionar e para que os alunos tenham acesso a isso? Essa é uma pergunta que tem surgido. Num primeiro momento, nós não temos como voltar imediatamente a nenhuma atividade presencial, né? Isso é fato, nós ainda não temos como fazer isso. Mas nós já estamos dialogando, estamos conversando e ver como que nós podemos disponibilizar isso, né? Talvez nós tenhamos que fazer o que era feito há algum tempo atrás, quando eu comecei a dar aula, a gente tinha que fazer, tinha que disponibilizar alguns capítulos, algumas partes de livros, algumas coisas, e a gente vai ter que realmente pensar em alternativas nesse sentido. Essa questão já surgiu para nós, é um dos itens, nós temos lá a professora Benigna, que é a pró-reitora de graduação, já nos trouxe essa demanda, é algo que nós temos que pensar junto, inclusive, com a equipe, com as diretoras da biblioteca, do sistema de bibliotecas, que tem realmente muita experiência nessa área também. Então, essa é uma demanda que saiu. Por enquanto, nós não estamos pensando ainda na possibilidade de abrir, que isso poderia, nós não podemos gerar aglomeração nesse momento, não é o momento para se fazer isso, vai ter que ser num outro momento, mas a gente vai ter que pensar numa outra alternativa, sim, de acesso online, ou disponibilizar algum tipo de acesso dessa natureza. Isso terá que ser feito, sem dúvida alguma. A gente já estava com planos de adquirir mais livros online, e a biblioteca tem feito isso ao longo dos anos, a gente queria incrementar ao longo dos anos, e talvez esse seja o momento para que nós possamos fazer isso também. Professor, outra pergunta que tem chegado aqui é sobre o estágio. Como é que ele fica, já que a integralização tem que se dar em 4 semestres? Dá para a gente já pensar nisso? Não, a questão do estágio a gente também está avaliando ainda. Alguns dos estágios a gente ainda tem mantido remotamente, algumas pessoas ainda têm mantido os estágios de maneira remota, mas nós temos também a questão de estágio, ela é regulamentada por lei, né? Então nós temos uma preocupação com relação a isso também, e nós vamos ter que aguardar, esperar e ver quais serão as definições que vêm, inclusive até mesmo do MEC, porque são questões que são regulamentadas por lei. Então a gente vai ter que esperar para ver como definir essas questões. Eu acho que essas seriam algumas das questões que estariam mais a longo prazo, a questão da definição dos estágios. Professora, estou perguntando aqui, o questionário ele pode ser respondido através do Minha UFMG? Existe alguma forma de resposta para quem não tem acesso à internet? Olha, a gente tem que ver, eu acho que a gente tem que olhar isso, eu tenho que verificar com a nossa equipe. Mas se alguém tiver alguma dificuldade de acesso à internet, por favor, entre em contato e nos passe essa demanda, se for o caso. Mas é um formulário que pode ser acessado por celular ou de outras formas também. Não precisa ser só pela internet física, não. Ele pode ser, um questionário de fácil acesso, não é um questionário de difícil acesso. Mas se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato por telefone ou mandar um e-mail,
e-mail para a gente que nós respondemos e podemos ajudar tentar resolver essa questão. É importante que todos respondam, todos nos deem um retorno com relação à sua situação, o que está vivendo e quais são essas dificuldades reais. Professora, na semana passada, o Comitê Permanente de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, ele publicou o terceiro informe, no qual ele já começa a desenhar, né, assim, essa estratégia de retorno quando ela for possível, pensando em questões práticas, como espaços para higienização das mãos, possibilidade de diminuição do número de alunos na sala, e também criando os comitês locais e grupos de trabalho para poder lidar com essa situação. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho dos comitês locais. A gente falou um pouco da especificidade de cada unidade, de cada curso, então eu acho que eles podem trabalhar um pouco nesse sentido. E esses grupos de trabalho que são nesse enfrentamento do coronavírus. E primeiramente, Luciana, é importante destacar que esse comitê da UFMG ele foi criado no dia 10 de março, né, quando nós tínhamos pouca noção do que ia acontecer. Imediatamente ele foi criado, é um comitê técnico, é um comitê de assessoria para a reitoria, para a administração central, e nós sentimos essa necessidade de interlocução. Então, nós solicitamos que os diretores tivessem também esses comitês locais que já estão se desenhando. Alguns já estão bastante articulados, já estão bastante atuantes, outros ainda estão se organizando, e é importante que as unidades tenham cada qual o seu comitê local, justamente pelas especificidades sobre a qual nós conversamos, né? Isso é muito importante. E esse terceiro informe, na verdade, ele vem nos dar algumas diretrizes, alguns protocolos sanitários que deverão ser obedecidos, protocolos gerais que devem ser observados pela universidade de um modo geral, quando houver a possibilidade de algum tipo de retorno presencial. É importante destacar que nós não temos perspectiva ainda de nenhum retorno presencial até que as autoridades sanitárias nos digam que nós podemos retornar. Por enquanto, nós não temos essa sinalização. Nós estamos trabalhando com outras formas numa primeira etapa de planejamento, algumas questões remotas que podem surgir, e no segundo, terceiro momento é que nós podemos, talvez, trabalhar com algum retorno que possa ser presencial. Mas o planejamento é essencial. Por quê? Porque pela sinalização desse documento, desse informe, nós já veremos que, como você mesmo mencionou, as coisas terão que ser diferentes daquelas que nós estávamos acostumados, com as quais nós estávamos acostumados a lidar. É o que todo mundo tem chamado de um novo normal. Nós vamos ter que lidar com um novo normal. Nós teremos que ter álcool gel em todas as salas, teremos que ter uma limpeza diferenciada, isso vai requerer, claro, recursos, isso é uma preocupação, mas é uma preocupação minha, né, que eu tenho que dar conta dessa demanda, não resta a menor dúvida. Então, notou-se também, esse comitê percebeu que há várias outras questões que nós vamos ter que discutir. Então, ele está dividindo em GTs para discutir vários assuntos específicos que têm demandado muito a nossa atenção, por exemplo, de biossegurança. A gente vai ter que lidar com a questão da biossegurança, né? Nesse contexto atual, os laboratórios que estão trabalhando com essa questão dos vírus têm que cuidar da questão da biossegurança. Então, são várias questões que a UFMG vai ter que lidar internamente e também externamente, para que nós possamos subsidiar, como nós temos feito com muita responsabilidade, muita propriedade, os órgãos estaduais e municipais. A gente tem feito isso com muita criticidade também, de forma muito crítica, né? A gente tem fornecido subsídios para que os governos municipais, estaduais e mesmo federal possam tomar as decisões nesse momento de pandemia. Então, o comitê tem nos dado muito esse subsídio interno e externo. Então, esse informe, ele nos dá esses dois lados. Algumas outras questões que a gente precisa discutir nesse momento, né, daqui para frente, e algumas outras questões que nós vamos ter que lidar internamente, que a gente tem que estabelecer certos protocolos sanitários que já estão estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Quer dizer, quando nós voltarmos, nós vamos ter que pensar, por exemplo, uma sala de 100 pessoas, só com ar-condicionado e sem janelas, nós sabemos que isso nós não temos como, quando voltar, terá que ser pensado de outra forma, né? Ainda mais levando em consideração o que você disse, eu disse também, que esse vírus vai estar conosco durante um bom tempo. Então, a gente tem que se antecipar, planejar e pensar. Professora, estamos chegando no fim da nossa conversa, o Instagram ele encerra em 1 hora exato,
umas últimas perguntinhas rapidamente. Como é que ficam as questões relacionadas à reopção de curso? Olha, também nós vamos ter essa questão específica, é a mesma situação com relação ao SISU. Vocês têm que aguardar uma outra data, tá? Essa foi uma das datas que foram adiadas, justamente pela dificuldade de se fazer isso naquele momento. Então, por favor, aguardem as nossas instruções com relação ao novo calendário, com relação a essas datas, mas elas ocorrerão e vocês serão noticiados, as notícias estarão no nosso site em outras instâncias também. Uma questão que surgiu ao longo da discussão como uma possibilidade seria o rodízio dos alunos e dos cursos. Essa é uma possibilidade? Essa é uma alternativa que está no radar da administração central? Olha, essa é uma possibilidade que tem acontecido, inclusive, em outros países, né? Mas eu digo novamente, é importante insistir, Luciana, que nós não chegamos nesse momento ainda. Tá? Nós não chegamos. O Brasil, de um modo geral, não chegou nesse momento, né? Nós ainda não chegamos no pico. Então, não é o momento ainda de nós pensarmos nessa alternativa. É o momento de planejar para o futuro. Nós não sabemos, mas é uma possibilidade para o futuro, sim. Nós estamos observando, como eu disse, com muita atenção o que está acontecendo nos outros países. Se isso está funcionando, se não está funcionando. Essa é uma possibilidade, sim, né? E nós temos que pensar em quais serão as prioridades. A gente tem que pensar também nas pessoas que têm que formar isso, e as pessoas que realmente não têm acesso à internet, que precisam estar no campus para poderem ter esse acesso. Então, são várias as questões a serem consideradas, e isso está sendo pensado de forma muito responsável e muito criteriosa por toda a comunidade da UFMG. Professora, a gente está realmente agora chegando no fim, eu vou te deixar as palavras finais. Gostaria que a senhora começasse essas palavras finais falando um pouco sobre por que não tem data, porque as pessoas estão aqui perguntando, mas nem uma previsão, nem de longe, por que não temos essa data para anunciar? E aí, com isso, a gente encerra essa conversa, que é uma primeira de uma série. A gente vai estar aqui constantemente fazendo essas conversas ao vivo para a gente tentar solucionar as dúvidas, e o que a gente não conseguiu responder aqui fica para as próximas conversas que a gente vai ter. Professora, com a Por palavra. que não temos uma data ainda, Luciana? Eu acho que eu tentei falar sobre isso. Não cabe a mim, como reitora, definir uma data, nem cabe simplesmente a uma única pessoa. Nós temos que estudar justamente quais são as possibilidades, verificar o calendário. Isso tem que ser levado para análise do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, assim que tiver uma data, uma previsão, eu acredito que o CEP vai se debruçar nessa análise. Isso será analisado, mas é importante que nós analisemos todas as possibilidades e todos os impactos. Nós não podemos, isso tem a ver com um ethos que é da UFMG também, essa responsabilidade, essa cautela, nós não podemos agir com assodamento, a gente tem que pesar todas as questões. Veja bem, para eu estabelecer uma data, eu tenho que primeiro ouvir o que os estudantes estão me dizendo, eu tenho que ouvir o que as unidades estão me dizendo, das condições de realizar qualquer tipo de atividade remota, quem tem condições de realizar. Pode ser que uma unidade tenha, a outra não esteja tão preparada, pode ser que a pós-graduação esteja, a graduação não esteja. Então, é importante que a gente tenha esse mapeamento, a gente tem que conhecer. Para deliberar, nós precisamos primeiro conhecer. Então, nós estamos na primeira fase desse planejamento, que é conhecer. Demora tempo, eu sei que a ansiedade é grande, mas é algo que a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade. Eu digo de novo que esse é um momento excepcional que nós estamos vivendo. Nós não vivemos isso antes, ninguém sabe como lidar com isso, nem mesmo os países que já estão retornando às aulas no exterior, eles sabem como lidar com isso. Nós fazemos parte de várias redes internacionais, estamos em contato com esses países, essas universidades no exterior, então é muito difícil lidar com isso, é um momento, ele tem que ser lidado com essa característica de ser um momento excepcional, que merece cautela, responsabilidade, escuta, nós temos que escutar. Nós temos que ouvir o que é que as pessoas estão dizendo, a nossa preocupação com a saúde mental dos nossos estudantes, da nossa comunidade, dos nossos servidores docentes, servidores técnicos administrativos de educação é imensa, porque o momento é atípico, de muita insegurança, então isso tem que ser levado em consideração também, as condições materiais
para que os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos servidores técnicos ativos de educação possam atuar em ações que sejam de ensino remoto emergencial, as preocupações são grandes. Então, isso requer planejamento. E esse replanejamento requer uma discussão que envolve todos os órgãos, todas as unidades e todos os órgãos colegiados. Então, quando nós tomarmos essa decisão, vocês podem ter certeza que será uma decisão com segurança e justamente levando em consideração todas as questões que eu apontei aqui. A situação dos estudantes, as condições materiais da nossa comunidade, as situações das diferentes unidades, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, acho que é isso. E requer planejamento. São etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, a gente tem que ir comendo pelas beiradas, como a gente diz aqui em Minas, né? Minha avó dizia muito isso, a gente vai comendo pelas beiradas, resolve uma questão aqui, resolve outra ali, vai resolvendo, vai aos poucos tentando desatar os vários nós que estão colocados para todos nós. Então, pediria a vocês, fiquem bem, se cuidem, cuidem da família, que nós estamos cuidando de vocês. Fiquei até emocionada. É isso, professora. Muitíssimo obrigada por essa conversa. É isso, fiquem bem, fiquem em casa se puderem, e a gente segue daqui tentando resolver essas questões, tentando sanar essas dúvidas, e em breve a gente volta com mais uma live para a gente continuar conversando sobre o papel da universidade e os caminhos que ela vai trilhar daqui para frente. Muito obrigada, professora, um grande abraço. Um abraço, fiquem bem, fiquem em casa, se puderem, é verdade. Importante mencionar e agradecer a todos que não podem ficar em casa e que estão à frente da universidade também, nos atendendo e fazendo o trabalho de todos, principalmente o pessoal da saúde, o nosso carinho, a nossa solidariedade.